O Evangelho de João, no capítulo de número 6 da Palavra de Deus. Evangelho de João, capítulo de número 6 da Palavra de Deus. Hoje estamos em um momento especial, embora todos os dias na presença do Senhor sejam especiais para nós, mas hoje, pelo que nós comemoramos, estamos em um momento muito especial, muito importante na vida de cada cristão, de cada irmão. Evangelho de João, capítulo 6, a princípio, versículo de número 67, lá no finalzinho. João, capítulo 6, verso 67. Onde está escrito assim? Você encontrou? Importante que você encontre. Diz assim: Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Vou ler mais uma vez. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Mas o teu coração continua aberto. Você tem liberdade também para abrir a tua boca e para falar com o Senhor, teu Deus, o nosso Deus, porque está escrito na palavra do Senhor que Ele inclina os seus ouvidos para ouvir a oração e o clamor do teu povo, e nós somos esses que Ele tem se inclinado para nós. Amém, amado? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças, Deus, nós te louvamos, porque Tu és maravilhoso, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus da vida, o Deus da salvação, Tu és o Deus das nossas almas, o Deus que nos cura, o Deus que nos sara, o Deus que nos limpa, que nos lava, o Deus que nos purifica, nos justifica, ó Pai, e o Deus que um dia vai nos receber. Pai, no nome de Jesus Cristo nós estamos aqui, Deus, orando a Ti, Senhor, clamando, Deus, pelo Teu nome e pela Tua santa e gloriosa presença, Pai, em nossas vidas e em nossos corações. Pai, no nome de Jesus, abençoa, Deus, esse momento, Pai. Oh, Pai Santo, sabemos que o Senhor está na direção, Senhor, do culto desde o início, desde o ensaio já, mas continua, Senhor, conduzindo os louvores, Senhor, a palavra, Deus, a cada coração, em nome de Jesus. Quebranta, Senhor, os Teus filhos, ó Deus, diante da Tua presença, Pai Santo, que eles possam se inclinar, Deus, inclinar seus corações diante do Senhor e diante da Tua santa palavra, em nome de Jesus. Fala, Deus, na nossa boca, Deus, porque está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então nós queremos comer, Deus, desta palavra, porque nós sabemos que só assim nós poderemos ter vida eterna. Pai, no nome de Jesus, eu te dou graças, Deus, e te damos liberdade para que o Senhor possa ministrar, Deus, nas nossas vidas, como o Senhor quiser, Deus, da maneira com que for melhor, ou, Senhor, que te parecer, em nome de Jesus. Amém. Amém, graças a Deus. Bem, amado, pode se sentar. Dando graças a Deus, louvando o nome do Senhor, porque Deus é maravilhoso. Louvado seja o nome de Jesus. Irmãos, Jesus, Ele passou por essa terra, Ele pisou nessa terra que Ele mesmo fez, que Ele mesmo formou, que Ele mesmo criou, com um objetivo. E o principal deles é instruir o coração das pessoas a respeito da importância do reino de Deus. Para que a pessoa pudesse entender a respeito do reino de Deus, para que um dia ela tivesse o desejo do coração de ir para esse lugar. O Senhor Jesus, o Senhor nosso Deus, Ele é um Deus completo, Ele age em cada área da vida de cada pessoa conforme a necessidade de cada um. Então, amado, o Senhor Jesus estava aqui, a princípio, juntamente com muitos discípulos até então, porque Ele não tinha simplesmente 12. Os 12 foram os que se destacaram, que andaram ali mais próximos, mas antes dos 12, muitos começaram a andar com Ele também e aprender dele também. E diz assim no versículo de número 60 do capítulo 6 de João, diz assim: muitos dos seus discípulos, então significa que ele não tinha só 12, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é esse discurso,
quem é que pode ouvir? Porque Jesus, ele vinha, querido, não na verdade falando assim como os escribas falavam, como os fariseus falavam, mas Jesus, ele vinha falando com autoridade a respeito do reino. E os judeus começaram a murmurar, começaram a questionar, porque ele falava a respeito da vida eterna, falava a respeito do pão da vida, alguns versículos antes. Ele dizia que ele era o próprio pão vivo que desceu do céu. E os judeus, eles começaram a questionar, a duvidar, a murmurar, quando ele disse assim: quem comer da minha carne e beber do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Os judeus começaram a questionar algumas coisas dos seus corações, e diz assim o versículo 59: e estas coisas disse quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, sempre quando você vê Jesus, ele ministrando, ele está ensinando a respeito de alguma coisa, mas sempre voltado para o reino de Deus. E ele continua dizendo no versículo de número 63: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada se aproveita. Em algumas traduções diz: para nada presta, para nada serve. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. E os discípulos começaram a ficar assim assustados. De uma multidão, foram embora, foram saindo de um por um. Meu Deus, que discurso duro é esse de ouvir? Que palavra é essa? E eles começaram a ir embora, cada um para a sua casa. Por que eles foram cada um para a sua casa embora? Porque eles esperavam uma coisa, mas eles ouviram outra. Eles foram talvez para suas casas, para os seus lares, para em outros dias buscar algo que confortasse o seu coração, conforme aquilo que eles buscavam. O seu ego, talvez uma massagenzinha espiritual. Eles buscavam isso, eles perceberam que aquela palavra era dura demais. Mas Jesus não estava falando nada mais, nada menos do que a respeito do reino de Deus, do que ele veio para fazer. Então, amado, eles foram saindo. Jesus talvez poderia dizer assim, quando viu os discípulos saindo: não, por favor, espera aí, vamos entrar num acordo. Eu fui meio duro mesmo, eu não tinha certeza daquilo que eu estava dizendo. Vem aqui, vamos conversar, fica aqui comigo, eu preciso de vocês. Jesus poderia dizer assim, mas olha só o que ele disse, porque só sobrou 12 ali. Só sobrou 12 diante daquela palavra que Jesus estava ministrando. E à vista disso, diz o versículo 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Continua dizendo, versículo 67, então perguntou Jesus aos 12, aos únicos que sobrou: porventura, quereis vós também retirar-vos? Ou seja, vocês também querem ir embora? Jesus falou para os únicos 12 que sobrou: e vocês? Vocês querem ir embora também? Se nós estivéssemos ali entre esses 12, não saísse no meio do povão, mas saísse entre esses 12, o que nós iríamos dizer? Jesus, então a palavrinha que é faca de dois gumes, corte na ida e na volta, no Antigo e no Novo Testamento, de um lado e de outro. O que nós diríamos será para o Senhor? E respondeu Simão Pedro: Senhor, para quem iremos ou para onde iremos, se só tu tens as palavras da vida eterna? Nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Pedro disse isso, amado, não porque eles não tinham uma casa para ir. Senhor, para onde nós iremos? Não que eles não tivessem família para receber eles. Não é isso. Não que eles não tivessem alguém, talvez, que pudesse dar um abrigo para eles. Então eles poderiam dizer: não, tem casa. Pedro tinha sua família, tinha a sua sogra, tinha seu filho, como diz lá na carta mesmo de Pedro. Então eles tinham seus compromissos, eles tinham suas vidas seculares, eles largaram tudo. Ou seja, eles tinham um lugar onde se abrigar. Mas eles foram capazes de dizer: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu, só o Senhor tem palavras de vida eterna. Amado, deixa eu falar uma coisa para você. O que eles estavam falando, o que Pedro, ele disse, não é simplesmente a respeito de um abrigo, amado. Não é simplesmente a respeito de uma habitação. Não é simplesmente a respeito de um lugar onde ele pudesse morar. Pedro não estava falando disso.
Mas Pedro estava falando de algo muito mais precioso do que um teto confortável, do que um teto, do que um suporte, do que uma estrutura para a vida secular. Pedro estava falando algo muito além disso. Pedro estava falando a respeito de palavras que confortassem a tua alma e o teu espírito. Pedro estava falando, querido, a respeito daquilo que está escrito no Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Porque eles estavam cansados, Jesus chamou eles por descanso. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus chamou eles por descanso. Eu já disse isso aqui inúmeras vezes. Quando a pessoa está cansada, amada, ela para em qualquer lugar. Ela não para olhar assim, acho que eu não posso sentar aqui. Amada, ela chega e ela senta, ela desaba, fala, vou descansar aqui uma meia hora, depois eu continuo a caminhada. Funciona mais ou menos assim, amada. Espiritualmente falando, existem muitas pessoas que estão descansando, mas não é tempo de descanso. Nós fomos convocados, fomos chamados a trabalhar. Fala assim comigo, eu fui chamado. Eu fui chamado. Está convencendo? Não, mano, fala mais forte. Eu fui chamado. Eu fui chamado. Para trabalhar. Para trabalhar. Então, querido, nós fomos chamados para o trabalho. E o trabalho, querido, ele traz um certo cansaço, amado. O trabalho na obra traz um certo cansaço. Nós temos o nosso trabalho para sustentar a nossa família. Querido, a nossa vida com Deus, muitas vezes, querido, dá vontade. De repente você pode pensar assim, puxa, mas o pastor está pensando assim. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Não seja hipócrita não, amado, pelo amor de Deus. Eu estou falando para você porque eu não sou. Não seja hipócrita, seja sincero, mas responde no teu coração. Também não responde para mim. Eu duvido, amado, se você um dia não teve vontade de voltar atrás da tua vida cristã. Você olhar assim e falar assim, dá vontade até de voltar. Mas eu não vou voltar não, porque eu sei que para frente tem o melhor. Não pensou o que, amado? Um monte de cristão ainda olhando para trás. Assim como existe uma canção que nós cantamos, sempre, há momentos que na vida pensamos em olhar atrás, mas é preciso pedir ajuda para poder continuar. Essa pessoa pensa, amado, vem um cansaço, vem um peso, a pessoa fala, puxa vida, parece que antes não era assim, agora está difícil, Senhor, me ajuda. Então, querido, Pedro, ele disse exatamente isso, Senhor, para onde nós iremos? Se nós tentamos viver a nossa vida até encontrar o Senhor, mas no Senhor nós encontramos palavras de salvação, no Senhor nós encontramos palavras de refrigério, no Senhor nós encontramos palavras de consolo, palavras que pudessem nos ver além daquilo que está diante dos nossos olhos. Porque aquilo que está diante dos nossos olhos, amado, está tudo meio embaçado, assim como diz o apóstolo Paulo, meio obscuro e enigma. Não está muito claro aquilo que está diante dos nossos olhos. De vez em quando, alguns, no meu caso, está até uns negocinhos assim, eu vou enxergar um pouquinho melhor, até o que está diante dos olhos. Louvado seja Deus que não precisa. Mas as coisas que ficam diante dos nossos olhos, amados, são muito incertas. São muito incertas. Sistema, governo, trabalho, tudo, amado, muito incerto. A única coisa certa que existe, amado, é o que vem daqui, dessa fonte, da palavra. A única certeza que nós temos na nossa vida é a certeza que o Senhor nos dá e Ele põe no nosso coração. E é dela que nós falamos, querido. E nós vamos falar aqui algumas coisas a respeito do reino de Deus, a respeito também daquilo que disse Pedro, querido, a respeito do lugar para onde eles poderiam ir. E ele continuou dizendo, antes disso, ele continuou dizendo assim, Jesus continuou dizendo, ele não parou por aí, replicou-lhe Jesus, não vos escolhi aos 12. Ou, Jesus disse, não vos escolhi eu em número de 12. Contudo, um de vocês é o diabo. Olha que maravilha. A pessoa podia dizer assim, mas será que sou eu? Será que sou eu? Não, você ninguém que nascer. O quê? Que isso para trás de mim, esse negócio assim, muito gostoso. Agora vem aqui, olha para mim. Olha os 12, um para a cara do outro. Será que é esse? Será que é esse? Será que é esse? Quem será que é o diabo aqui? Quem será que é esse instrumento do infeliz? Que situação, amado. Mas ele falando a respeito de Judas Iscariotes, o qual deveria trair, o qual deveria entregar Jesus nas mãos dos sacerdotes, enfim, para que Jesus fosse crucificado. Mas, querido, nós podemos deixar o Senhor, nós poderíamos deixar o Senhor, deixar Jesus. Pedro diz, para onde nós iremos? Ou para onde nós iríamos? Nós poderíamos deixar o Senhor? Ou quem
nós encontraríamos melhor que Jesus? Quem é que mudou a tua vida desde que você nasceu? Quem é que te deu esperança para a tua vida quando você estava quebrado, acabado? E foi por isso que você entregou a tua vida para Jesus e eu também. Nós não entregamos a vida para Jesus porque estava muito bem. A minha vida está bombando, está bênção. É bênção que não acaba mais. É uma carreta atrás da outra de bênção, só coisa boa acontecendo. Acho que eu vou entregar minha vida para Jesus também. Foi assim? Foi o quê, mano? Minha mãe dizia, esse é irmão Deus. Coisa nenhuma. Eu estava desempregado, família ruim, acabando e de mal a pior, só ladeira, para baixo, para baixo. Eu creio que com você não era diferente. É por isso que nós chegamos até Jesus, porque nós sabemos que Ele é o Deus que muda. Ele é o que muda toda e qualquer situação, e Ele é capaz de levar o homem para o céu se a pessoa não voltar atrás, se ela permanecer em fidelidade. E para onde, querido, nós poderíamos ir? Eu gostaria que você abrisse a tua Bíblia, que é a palavra de Deus, em Gênesis capítulo 16, o verso de número 8, lá no primeiro livro, para você acompanhar comigo. Gênesis capítulo 16, verso de número 8. Aqui, querido, só para adiantar, está falando a respeito de Agar, quando ela estava fugindo de Sara, ela simplesmente se rebelou, fugiu de Sara sem direção, mas Deus tinha um outro plano para ela. Gênesis capítulo 16, verso 8, está escrito assim. Verso 7, para que a gente possa entender um pouco melhor. E tendo achado o anjo do Senhor junto a uma fonte, porque ela estava perecendo no deserto, e a caminho de Sur, disse Agar, serva de Sarai, o anjo disse a ela: de onde vens e para onde vais? E ela respondeu: fujo da presença da minha senhora. Então disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e te humilha sobre as mãos dela, debaixo da proteção dela, te humilha. Como quem disse assim: volta porque a tua bênção está lá. Volta porque a tua provisão está com a tua senhora. Agar estava desesperada, fugindo, sem recurso nenhum, em um deserto com seu filho, sem saber para onde ir, o suprimento já se acabando, ela estava perecendo. E colocou o filho longe para que não visse o filho morrer, para que não ouvisse a voz do filho, a distância que não dava para ouvir o choro do menino. Mas ela, nesse desespero, indo, andando, querido, sem direção nenhuma, onde falou assim: de onde você vem, para onde você vai, mulher? Sabe, amado, nós precisamos ter uma direção na nossa vida. Fala assim comigo: eu preciso ter uma direção. Eu preciso ter uma direção. Você sabe que as pessoas, elas fogem muito da direção, amado. Elas fogem muito, olham para muitos lados e infelizmente não anda na direção que muitas vezes é posta. Você pode ver quando alguém, por exemplo, vai, eu não vou falar de mulher não, mas assim, por exemplo, alguém vai no supermercado, uma mulher vai no supermercado, por exemplo, ela vai comprar batatinha, ela olha só aquilo, vai, pega e volta embora, nada, olha o mercado inteiro. Se achar mais alguma coisa em promoção, traz. Está precisando? Não, é que está em promoção, mas traz. Vai usar? Não, é porque comprou, não estava barato. Não vai usar e comprou? Estranho, Fábio. Esquisito os negócios que acontecem, né? Vai entender. Então, amado, mas desvia muito o olhar, amado, e acaba acabando os recursos, mas não é o objetivo. Não, eu vim para fazer isso aqui. Imagine se Jesus se envolvesse com as coisas desse mundo. Certa vez chamaram Jesus para governar sobre eles. Jesus falou assim: não sou desse mundo, meu governo, meu reino não é esse. Imagine se Jesus falasse assim: não, que é isso? O céu está comigo, os anjos estão aqui ao meu redor, me consolando, me ajudando. Vamos governar, vamos lá, vamos reinar. Vou reinar onde? Sobre o quê? Amado, embaraços da vida muitas vezes atrapalham a nossa caminhada espiritual. Embaraços da vida nos impedem muitas vezes de botar nosso joelho no chão para clamar ao Senhor. Embaraços da vida, querido, impedem muitas vezes a gente de ler, de meditar na palavra de Deus, que é Espírito e é vida. Os embaraços da vida muitas vezes nos fraquejam, nos traz cansaço, querido, que nós não conseguimos nem muitas vezes caminhar. Não por causa do fardo, vamos dizer assim, que é ser cristão, porque isso não. Porque o próprio Senhor disse: os meus mandamentos não são pesados. Mas o fardo que muitas vezes a pessoa carrega que não deveria, faz com que ela se canse.
E ela infelizmente não caminha, ela fica paradinha. Há 30 anos entreguei minha vida para Jesus. O que você tem feito para ele? Não, nada ainda, estou pensando. 30 anos. Está quase aposentando já no cristianismo. Quase 35 anos, né? Está pensando, está quase na hora de encerrar a carreira, quase na hora de ir para a glória, está pensando o que fazer. Estou projetando ainda umas coisas aqui. Amado? Está quase jubilando. Mas querido, o Senhor Jesus, para onde nós iríamos, amado? Se nós não tivéssemos o Senhor Jesus, quem nós buscaríamos que tivesse poder ou tivesse algo para mudar a nossa vida? Para onde, querido? Nós iríamos, querido? Para onde você irá ou para onde você vai, querido? Quando o pecado, ele pesa sobre você, ele vem sobre os seus ombros, a quem você recorre? Quando você sente um peso sobre os teus ombros. Eu falo isso, querido, porque hoje é dia de Santa Ceia, dia de concerto, mas para onde nós vamos, amado? Quem que nós buscamos? Dobra o joelho no chão. Ai, eu vou chutar um aqui, o seu mané do bar, me ajuda, porque é assim que você fala. Fala o nome aí que você acredita, que você conhece. Ah, seu João, me ajuda, porque eu pequei e eu... Não, amado. Quando nós pecamos, só tem um que nós podemos buscar, porque é só Ele que resolve isso, amado. E é Jesus o seu nome, nome sobre todo nome. E só o sangue dele é capaz de purificar nós de todos os nossos pecados e nos justificar. Porque está escrito no livro de Salmos que ainda que nós viemos a juntar todos os tesouros do mundo inteiro, não é capaz de pagar um pecado só. Um só não é capaz. Mas o sangue de Jesus, de uma vez só, apaga todos. De toda a humanidade ao mesmo tempo. Para onde, querido, nós iremos? A quem nós recorremos nas horas em que vêm as tentações sobre as nossas vidas, na hora que o pecado está sempre diante de nós, como diz o apóstolo Paulo, na hora que nós somos colocados ali? Porque às vezes, amado, deixa eu falar uma coisa para vocês, já vamos entrar diretamente no assunto Santa Ceia, porque às vezes a pessoa fala assim, amado, e eu acho até interessante, o culto que menos tem frequência é o culto de ceia, assim, de domingo. Eu acho interessante essas coisas. Sabe por quê? Porque você tem uma mente muito errada com relação a isso. E a pessoa pensa assim, não, eu não estou muito bem, então eu não vou nem no culto para não tomar ceia, para que o mundo fique olhando para mim, sabe que eu não estou muito bem. Mas existe o Deus das alturas, o Deus que é todo poderoso, onisciente, onipresente, onipotente, Salmo 139, Ele conhece e sabe quando nós não estamos muito bem. E de que adianta o irmão da direita e da esquerda saber se eu estou muito bem ou não, se o próprio Deus antes já sabe disso, amado? Se não é o meu irmão da direita e da esquerda que vai me fortalecer, que vai me levantar, me colocar de pé, perdoar o meu pecado, amado, Deus seja louvado pelos irmãos, mas o nosso negócio, o meu e o seu, é com Deus. É só Ele que pode me ajudar e te ajudar. É só Ele que pode dar direção para as nossas vidas, amado. Só Ele que pode nos levantar e nos colocar de pé. Então, querido, eu acho bem interessante, porque essa pessoa pensa assim, não, vou esperar passar o domingo da ceia, depois eu vou de novo. Mas a Bíblia diz, amado, que aquele que não come do corpo do Senhor e não bebe do seu sangue, não tem parte com Ele. Jesus disse isso. Então, isso, querido, o Senhor Jesus pediu para que nós fizéssemos, e é regra para a vida do cristão. E às vezes é tão diferente na vida da pessoa. Às vezes a pessoa fala assim, não, pastor, eu não fui no culto porque eu não estava muito bem. Ué, como diz o mineiro, e se Jesus voltasse, como é que ia ficar? Ia ficar aqui não muito bem. Mas os discípulos, queridos, eles tinham muitas coisas para comentar, mas o tempo não colabora. Mas quando, querido, eu queria só que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 e 4. 2 Coríntios, capítulo 1, versos 3 e 4. Aqui fala a respeito de um homem, não um ímpio, mas um homem de Deus, instrumento do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos 3 e 4. Está escrito assim: Paulo dando ação de graças pelo conforto do Senhor para a vida dele. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia, Deus de toda consolação. Olha só, o Deus que consola. Olha só o que ele disse:
E Ele conforta toda a nossa tribulação, ou em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Agora eu vou falar uma coisa para você, amado. As angústias que muitas vezes nós temos na nossa vida, amado, as tribulações que muitas vezes nós temos e nós passamos na nossa vida, as adversidades, amado, que muitas vezes nós encontramos, essas que muitas vezes, assim como quando os espias foram para Canaã e eles viram lá gigantes, aquela coisa toda, eles quiseram voltar e quiseram fazer com que o povo todo voltasse. Aquilo que muitas vezes nos amedronta e o conforto que nós precisamos, amado, o irmão pode ser casado, mas ele não vai encontrar o conforto que ele deveria buscar de Deus na esposa, e vice-versa. O filho pode estar chorando, sabe, querido? Ele encontra ali o conforto, sabe onde? No pai físico. Mas existem confortos, existem consolos na nossa vida que não adianta. O homem não vai fazer, ele não vai nos dar. O homem ele é limitado em tudo aquilo que ele faz. Todas as coisas que o homem faz, Deus pôs um limite nele. Falou, você vai até aqui. Com inteligência, inteligente, você vai até aqui. Para que a gente possa aprender a buscar do nosso Deus. Para que em momentos da nossa vida, querido, a gente possa nos curvar diante de alguém que é todo poderoso e dizer, Senhor, o Senhor me ajuda. O Senhor me ajuda nessa caminhada, Deus. Meu coração está no Senhor. Minha vida é tua. Os meus recursos se foram. Minha esperança, Deus, é o Senhor. Assim como disse o rei Josafá, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti. Meu coração está no Senhor. Quando muitas vezes, querido, a porta se fecha, a pessoa fala assim, Deus, estava tudo certo. Sua esperança está no Senhor. Quando muitas vezes no relacionamento, eu falo isso porque nós não passamos por isso, amado. Está ali por um fiozinho, nossa esperança é no Senhor. Quando muitas vezes a gente busca, parece que tão simples, mas a gente busca e não encontra solução para alguma coisa. É o Senhor, amado. É o Senhor. Mas Ele quer fazer parte da nossa vida. Ele não quer simplesmente que a gente busque Ele nas horas de tribulação, de angústia. Ele quer estar conosco na nossa mesa quando a gente senta para comer. Senhor, muito obrigado por esse momento, Senhor. Continua conosco. Ele quer estar conosco, querido, no nosso trabalho. Senhor, abençoe esse dia. Porque se o Senhor não for comigo, a partir de hoje eu já sou um falido. Abençoe esse dia. Dá graça para mim. Fortalece para que eu possa vencer mais uma. Tantas perseguições, tanta aflição, tanta angústia, injúria. Senhor, me ajuda. No relacionamento, quando parece... Sabe aquele carrinho bate-bate? Carrinho bate-bate, carrinho traumado. Lá no shopping. Parece que é negócio, só tá picada. Bate dali, bate daqui. O negócio ali, o negócio não vai. Não para. A pessoa busca de um lado, busca do outro. Fala, é só Jesus para fazer os dois se encaixarem. Só o Senhor é da causa. Então, querido, tem coisa, amado, na nossa vida que nós não vamos conseguir fazer, amado. Nós precisamos do Senhor e louvo a Deus por isso, amado. Porque se os homens conseguissem realizar tudo aquilo que tem no teu coração, eles não buscavam a Deus. E eu oro ao Senhor, eu glorifico ao Senhor pelas necessidades, amado. Porque as necessidades fazem nós chorarmos diante da presença de Deus. E a hora mais gostosa que você derrama lágrimas, sabe qual é? É na hora de aflição. Na hora que você perde alguma coisa, na hora que você perde alguém, na hora que você perde uma esperança. Querido, essa hora que você bota o rosto no chão, 2 minutinhos, amado, já começa a descer as lágrimas suas. São essas que o Senhor colhe, são essas que o Senhor recebe. As horas que você tenta aí, mas parece que não vai, sei lá onde engasgou. Você fala, ó Senhor. É nas horas da angústia e de tribulação, amado, que o Senhor, Ele está conosco sim, mas Ele quer fazer parte do nosso dia a dia. Ele quer realmente caminhar conosco. Jesus, querido, estava falando aqui, e Ele também introduziu o assunto ceia do Senhor,
E existem alguns questionamentos a respeito disso, amado. Porque quando nós falamos a respeito de ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor? 5 minutinhos só. O que é a ceia do Senhor? Quando nós comemoramos a ceia do Senhor, quando nós participamos, é um fortalecimento para a vida do cristão, a ceia do Senhor. Então, venho para a igreja, puxa, não estou bem. Não estou bem, eu me conserto. Para que eu esteja bem, para que eu fique bem. Porque a Bíblia diz, porque não adianta, amado, eu simplesmente fazer, a questão é como eu faço. Porque a Bíblia diz também que se eu não tiver comunhão com os meus irmãos, o sangue de Jesus também não purifica a mim de todo pecado. Não purifica. Eu não quero saber de nada nem de ninguém. Oh Senhor, perdoa meus pecados. Que história é essa? Não perdoa? Eu detesto fulano de tal. O Senhor me perdoa. O Senhor me perdoa. Perdoa nada. Aquela mulher, eu não aguento mais ela. É para cá dela, eu não aguento, tolero mais ela. Oh Deus, leva ela, Senhor, para ti, porque eu não quero mais. Você já viu alguém fazer oração assim? Não, você me atrapalhar, porque oração. Leva para ti, Senhor, porque eu não quero mais. Amado, repeti isso, eu falei isso não sei quantas vezes, mas vou falar mais uma vez. Até nos nossos relacionamentos, quando nós temos algo assim, por exemplo, eu e minha esposa, estamos, porque ela me perguntou, olha para esse lado aqui. A Bíblia diz que Deus não ouve a minha oração. E cria uma barreira entre eu e Deus. Entre eu e Deus, cria uma barreira. Deus não atende a minha oração, então bloqueia. E se Jesus vier nessa, fiquei. Você pode pensar assim, pastor, mas por isso? Porque, amado, eu estou em pecado. Se eu maltrato ela, eu estou sendo homicida. Porque a Bíblia me chama de homicida quando eu maltrato o irmão. Quando eu trato mal o irmão, eu sou homicida. Porque eu estou matando ele. Agora, você viu homicida entrar no céu, matador entrar no céu, sem se converter? Você já viu isso? Sem se arrepender? Não entra no céu, vai para onde? Para o purgatório? Claro que não, mano. Ele vai para baixo mesmo. Ou sobe ou desce, não tem meio termo. A ordem de Deus para os homens é morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus 9, 27. Palavra do Senhor, amado. Então nós precisamos do conserto, amado. Nós precisamos da comunhão. Só para encerrar. Quando se fala a respeito de ceia, a Páscoa, na verdade, ela foi substituída pela ceia. A Páscoa agora é comércio só. Mas, quando se falava a respeito desse livramento, é um símbolo desse livramento que houve lá no passado, lá quando os hebreus foram resgatados por Moisés da escravidão, das mãos de Faraó. Então, se passou lá, bem nessa época, se passou lá um sangue nas vergas, os umbrais das portas dos hebreus. Eles passaram e o anjo da morte foi liberado para que passasse na noite, e à meia-noite ali, todos que não tinham sangue nos umbrais da porta, eles morriam, amado. Podia ser hebreu, mas ia morrer. Pastor, mas era hebreu, eu sei, mas não passou o sangue. Então não basta simplesmente ser. Nós precisamos do sangue de Jesus dando cobertura para cada um de nós. Porque quando Deus olha lá de cima para a terra, Ele não vê simplesmente eu e você, mas o sangue de Jesus que nos cobre. É por isso que nós temos esse contato, essa liberdade com Deus, através do Senhor Jesus. Quando nós entramos na condição de filho, e só se entra na condição de filho, amado, quando você entrega a tua vida para Jesus, quando você deixa o Espírito Santo falar ao teu ouvido. E às vezes, querido, eu vou me incluir, mas às vezes a gente passa tanto tempo sem ouvir a voz de Deus, mesmo sabendo que está escrito em Romanos 8,14, que todo aquele que é guiado por Deus, pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Mas às vezes a pessoa passa tempo e fala assim, Senhor, eu estou sem direção, estou sem saber para onde ir, Senhor, eu não ouço a tua voz. Existem os tempos de Deus, sim, os tratamentos de Deus. Mas nós precisamos ouvir a voz do Senhor. Deus é um Deus que fala, amado. E muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor, não porque Ele está longe, ou porque Ele parou de falar, mas muitas vezes porque nós recuamos. Nós voltamos atrás, e a voz do Senhor já parece não ser tão clara. Eu não sei se é Deus que falou, eu não sei o que está acontecendo. Mas que eu ouvi alguma coisa assim, não sei se vem de Deus. Só para encerrar, o mesmo Espírito que testifica com o nosso Espírito de que nós somos filhos de Deus, esse Espírito, ele testifica com você quando vem algo de Deus para a tua vida. Mas eu não sinto nada. Então tem que reavivar.
Tem coisa errada. O vento do Senhor vai passar sobre o vale e vai vivificar. Porque se secou, não que não possa ter vida, mas precisa de um reavivamento. Reavivamento, não estou falando, amado, você subir pelas paredes de um lugar para o outro, não estou falando disso, amado. Quando eu falo de reavivamento, é algo que está morto e passou a ter vida. É você ter algo dentro de você, amado, diferente, algo que produz vida dentro de você. Não simplesmente uma árvore, porque às vezes, amado, parece ter coisas assim, parecem tão estranhas. Às vezes a gente olha para a árvore e parece que ela tem vida, dá até vontade de pegar algum fruto, mas quando a gente chega perto, parece aquela árvore que Jesus foi pegar o fruto dela, sabe, amado? Você pega, mas não tem fruto nenhum. E às vezes quando tem os frutos, aqueles frutos azedos, aqueles frutos ruins, você pensa que é uma coisa, mas é outra. Você leva na boca para comer. Você já fez isso já? Você comprou uma fruta e você falou, essa está boa. Essa está boa, dá uma apertadinha assim no sacolão, você traz para casa e fala, essa que eu escolhi a dedo. E dá uma mordida, meu Deus do céu, Senhor da glória. Dá vontade de jogar fora. Exatamente, amado. Exatamente. Abra a tua Bíblia, querido. Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso de número 23. Jesus aqui, querido, o Senhor aqui ele está falando a respeito da ceia do Senhor, como ela deveria ser realizada. E o Senhor Jesus realizou por várias vezes a ceia. A última vez que o Senhor Jesus realizou, ele celebrou e depois cantou um cântico e foi para o monte, foi para o Getsemane, buscar o Senhor Deus, buscar o Pai. E se alguém que não precisava talvez participar da ceia, participou para mostrar também como é que é, embora ele estivesse em forma humana, que foi Jesus. Diz assim, 1 Coríntios capítulo 11, verso 23. Está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: este é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente também, depois de haver ceado, tomou o pão, tomou o cálice, dizendo: esse é o cálice e a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o seu irmão e coma desse pão e beba desse cálice. Assim? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Está escrito: examine-se o homem, depois ele não coma do pão. Está escrito? Não. Examine-se o homem, se conserte, aí sim coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação. E eis a razão porque há entre vós muitos fracos, doentes, não poucos, mas muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando nos reunirmos para comer, esperai uns pelos outros. Então o Senhor nos chama para conserto. Nós precisamos ter parte com o Senhor. Irmãos, se nós não tivermos parte com Ele, deixa eu falar para você uma coisa muito séria. No mundo espiritual,
Mas a pessoa pensa assim, não, não decidi ainda, eu estou na coluna do meio, eu estou indeciso ainda. Não existe isso, amado, no mundo espiritual. Tem uma palavra algo que eu separei, palavra muito direta. Eu não vou nem pregar na igreja, mas eu vou gravar e vou colocar no CD, você vai assistir na tua casa. Mas fala a respeito dos filhos de Deus e fala a respeito dos filhos do diabo. No mundo espiritual tem dois pais. Ou eu me filio a Deus, ou sem esforço nenhum, automaticamente eu estou filiado ao diabo. Funciona mais ou menos assim. Se eu não agrado a Deus, automaticamente estou fazendo a vontade do diabo, a vontade de Satanás. Não, eu não me decidi por Jesus ainda. Então está do outro lado. Eu não quero nada com o Senhor. Está do lado de lá. Está em cima do muro. O muro é do infeliz. A indecisão não nos leva, querido, para o céu. A indecisão, amado, não nos leva para a glória eterna. A indecisão, amado, não traz salvação para cada um de nós. Jesus disse, seja o falar do homem se ensina ou não, outro passa disso, é procedência maligna. Não vem de Deus, amado. De Deus é a certeza. Quando você tem Jesus no teu coração, você tem paz no teu coração. Quando você busca o Senhor, quando você ora ao Senhor, quando você fala com Ele, quando você tem tempo para Ele, o Espírito Santo traz uma certeza, um conforto, uma paz no teu coração. É diferente. E eu me admiro, eu aqui na minha pequenez, eu me admiro que às vezes a gente tem só 4 cultos na semana. Em breve, eu creio que a gente vai ter culto a semana inteira. Eu louvo a Deus por isso. Quando a gente tiver os grupos da igreja, a gente vai ter culto a semana inteira. Pastor, mas é muito culto a semana inteira. Das 8 às 9, 9h15. Com um dia de 24 horas. E essas horas aqui que nós fizemos nela? Falamos um monte de coisa que não devia, fizemos um monte de coisa que não devia também, demos atenção para uns, trabalhamos para os homens. E o tempo do Senhor? E o tempo dele, onde é que está? E às vezes eu, na minha pequenez, eu não entendo, mano. Vou falar de mim, você traz para a tua vida. Como é que eu vou querer morar no céu se nem aqui eu tenho o prazer de estar na igreja? Na casa daquele lugar que eu julgo casa do Senhor. Como é que eu vou querer morar no céu? Fazer o que no céu? Se lá é só Deus, Jesus, Espírito Santo, os anjos, coisas maravilhosas. Se aqui eu não tenho prazer de estar, mano, eu acho que lá, o tempo todo, é só isso. Então o prazer, ele precisa começar aqui. O desejo do nosso coração precisa começar aqui. Eu tenho que ter prazer em estar na presença de Deus. Eu tenho que ter prazer quando alguém me diz assim, olha, vamos à casa do Senhor. E você pode dizer assim, como diz o livro de Salmos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Irmão, vamos à casa do Senhor. Mas já é domingo. Mas já é domingo, já chegou o dia. Oh, o sangue de Jesus tem poder. E nos perdoe. E a graça e a misericórdia do Senhor nos alcança. Estava conversando com alguém esses dias só para encerrar. O boteco fica aberto todo dia, desde 7 horas da manhã, fecha às 9, 10 da noite. Cheio de gente entrando e saindo. Não é para se consagrar não, mano. Para tomar uma mesmo na régua. Ali. Branquinha. Para encher o caneco, chegar em casa e acabar muitas vezes com a família, destruir a mulher, sair espancando tudo. O boteco está aberto, mano. Por que a igreja? Porque a igreja vai ser aberta de segunda pelo menos de terça a domingo. Por que é um exagero? Por que o prostíbulo não fecha? Olha que a extensão é maior, passa a noite inteira aberta. Prostíbulo. E é cheio de gente. Por que ele não fecha? Qual é a intriga com a igreja? O lugar de se buscar a presença do Senhor. Amém, amado? Amém. Mas eu louvo a Deus pela tua vida, porque você fez a melhor escolha. E assim como disse o Senhor Jesus, por essa escolha, isso não será tirado de você, porque você escolheu a boa parte. Amém?